Você provavelmente já deve ter ouvido a expressão feito melhor que perfeito, principalmente se você já viu vídeos do Érico Rocha, do marketing digital, já trabalhou com marketing digital. Muito provavelmente você já ouviu ele repetir esse mantra. Ele realmente liderou quase que uma revolução no empreendedorismo digital no Brasil com esse mantra, justamente porque muita gente se esconde atrás do perfeccionismo, mas também há pessoas como o almirante William McEwan, que fez um discurso na Universidade do Texas, onde ele destaca a busca pela excelência, inclusive nos detalhes, nas pequenas coisas, como até arrumar sua cama. Então ele discursa dizendo que se você arrumar sua cama de manhã com excelência, querendo fazer realmente o melhor que você consegue, uma coisa tão simples, tão trivial, você vai carregar esse espírito de excelência e de execução de tarefas, né? De dar aquele cheque nas tarefas durante todo o dia. Mas então, e aí? Quem que tá certo, né? Nessa história. E, na verdade, a questão não é nem essa a pergunta, né? Quem está certo ou não. Então, de um lado, a gente tem um mantra feito melhor que perfeito, que virou quase que um lema de guerra, né? No empreendedorismo digital, no Brasil, principalmente. Inclusive, te ajuda a eliminar procrastinação ou as desculpas para não fazer. E também, por outro lado, no discurso do almirante William McEwan, ele traz essa questão de que se você não consegue ter excelência nem arrumando a tua cama, então provavelmente você não vai conseguir ter esse cuidado, ter esse propósito com coisas grandes. Então ele realmente traz essa ideia de que a excelência não é um luxo, e sim um compromisso, né? O feito, o melhor que o perfeito, ele é poderoso realmente, principalmente quando seu maior inimigo é o medo de errar, por exemplo. Já essa busca pela excelência vai brilhar quando o maior inimigo é realmente a mediocridade, né, disfarçada principalmente de velocidade. E dando um exemplo, inclusive, são esses primeiros vídeos do meu canal do YouTube que estão muito aquém do que eu gostaria em questão de qualidade, em questão de técnica mesmo, de gravação, de edição e tudo mais. Porém, se eu fosse esperar para eu ter o recurso e o tempo necessário, eu não ia fazer nada, entendeu? Ia demorar muito mais tempo para eu conseguir começar de fato a enviar minha mensagem. Então eu busco sim a excelência no pouco que eu tenho aqui. Eu busquei a excelência, mas até o momento que a excelência começa a remar contra os meus objetivos. Então a partir daí o meu compromisso é realmente com o processo e não com o perfeccionismo. Então existem os momentos de lapidação e existem os momentos de entrega, de teste, de colocar o pé na água realmente. Então esse dilema entre velocidade de interação, velocidade de teste e a busca pela excelência é um dilema que não é só meu, obviamente, e a gente pode identificar isso muito facilmente com pessoas que conseguiram atingir o sucesso que elas almejavam, né, para si. O melhor exemplo que me vem à mente do feito é melhor que perfeito é o Whindersson Nunes, que é um dos maiores youtubers do Brasil, um dos maiores comediantes, inclusive. Os primeiros vídeos dele, ele não se preocupava nem em arrumar a cama atrás dele, você entendeu? Ele se preocupava em fazer, entregar, coletar feedback, melhorar, e foi aperfeiçoando. Inclusive hoje ele tem um nível de excelência absurdo, né? Ele pode se dar ao luxo de não fazer se ele não achar que está no nível de excelência que ele almeja, que ele se identifica e que ele busca. Inclusive todo o know-how técnico em volta dele para fazer um show para dezenas de milhares de pessoas no estádio de futebol, por exemplo. Você imagine o nível de excelência técnica que é exigido, e ele não põe a mão se não for ficar bom. Mas para chegar lá, ele teve que suportar provavelmente uma jornada onde o que ele enxergava, né, de excelência ainda estava tinha um abismo entre o que ele estava entregando e o nível de excelência que ele estava buscando, mas nem por isso ele deixou esse abismo paralisar e fazer com que ele deixasse de entregar. Por outro lado, a gente pode pensar no exemplo do Steve Jobs, né? O que seria da
da Apple se não fosse a busca pela excelência do Steve Jobs, né? Ele era tão fissurado com a excelência que ele ficava em si. Eles trabalhavam muito para entregar o design da placa-mãe, por exemplo, algo que ninguém ia ver. Então essa é uma busca por excelência num nível absoluto. Então eu até ouvi algum tempo atrás dizerem assim que você vê se um marceneiro ele tem um propósito com o trabalho dele, se o acabamento dentro do armário é tão bom quanto de fora. Eu ouvi isso há uns tempos atrás. Esses dois exemplos mostram que não existe certo ou errado em absoluto. Inclusive, existe o que faz sentido para você num determinado momento, num determinado contexto e com determinado impacto que você quer gerar. Eu mesmo já analisando assim na trajetória, eu diria que eu errei bastante nos dois lados, assim, questão de você entregar algo aquém do que poderia em termos de excelência. Então teve até um projeto recente de uma plataforma utilizando inteligência artificial que a gente buscou tanto a excelência, sabe? Antes de entregar para algumas pessoas, para elas interarem, para elas darem feedback, que essa busca acabou inviabilizando o projeto. Então, com certeza, os dois extremos cobram o seu preço. Então, para ajudar quem está aí do outro lado, né, tentando decidir quando acelerar ou quanto lapidar, aqui vão 3 perguntas que eu aprendi a me fazer. Então, isso aqui é um teste ou isso é uma entrega final? O custo da demora é maior do que o benefício da otimização, o benefício da melhora da entrega? E a terceira é me perguntar se eu simplesmente não estou com medo de errar, né? Ou se eu realmente preciso entregar algo com mais excelência. Então essas perguntas básicas, elas podem ajudar porque elas te colocam no lugar de quem está pensando realmente e não no piloto automático, somente repetindo frases prontas para você mesmo. E o que eu queria trazer, né, de fato para esse vídeo é que o problema não está simplesmente, né, nessas frases de impacto que a gente vê tanto hoje em dia na internet, headline para todo lado, e sim o problema de transformar essas frases e usar isso como uma desculpa para parar de pensar realmente. Então, quando você idolatra um mantra, né, do feito melhor que perfeito, você corre o risco de entregar algo absolutamente fora do padrão de qualidade que é necessário. E quando você idolatra a busca pela excelência, você corre o risco de não sair do lugar e não entregar nada. Acredito que ser sábio nesse contexto não é procurar uma regra, né, um framework que encaixe em tudo. É desenvolver realmente um repertório, né, e sempre estar buscando encaixar nas situações, nos contextos, os melhores valores que você carrega dentro desse repertório. Então a maturidade ela está em saber realmente quando aplicar cada um desses valores. Isso ninguém vai te dizer. Ninguém vai te ensinar. Você vai ter que ir vivendo com isso, e errando e ajustando. Então, para concluir, eu sou o Diogo Machado. Esses vídeos têm a proposta de trazer aqui um conteúdo sobre estratégia de negócios, inteligência artificial, marketing, tecnologia. E se trouxe algum insight para você, esse conteúdo foi relevante, por favor, deixe seu comentário, se inscreva. Então, aproveita e manda esse vídeo para alguém que está precisando pensar um pouco mais do que repetir mantras. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima.